Todo mundo sabe que há 10 anos atrás a situação do Flamengo ela era uma situação muito semelhante, por exemplo, à do Palmeiras. E hoje essas duas equipes acabam vivendo um protagonismo. E o Flamengo tem uma força, uma alavancagem financeira ainda maior. Os caras batem aí mais de 1 bilhão fácil nas últimas temporadas. Entre momentos ruins e momentos bons, os caras conseguem fazer muito dinheiro. A Caixa Econômica Federal, em contraponto, está pedindo 400 milhões de reais pelo terreno no gasômetro. Não vale isso, não vale, até porque o terreno já está contaminado. Trouxemos isso aqui graças ao grande Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola, que é quem melhor vem acompanhando essa história toda, tá? Então, assim, o terreno está contaminado. Isso já desvaloriza o terreno. Isso já desvaloriza o terreno. Porque nós estamos em outro patamar. Salve, salve galera, chegando agora mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos reagir a Neto, torcedor palmeirense, falando sobre a real possibilidade do Flamengo construir o seu estádio próprio. Tem também Bernardo Ramos atualizando sobre os valores que a Caixa pediu para ceder o terreno do gasômetro. Será que vale 400 milhões de reais? Você já chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Vamos deixar o link do canal Opina Porco, assim como também de Bernardo Ramos, na descrição como forma de créditos. Então chega de enrolação, vamos ao conteúdo agora. Em relação à situação lá do Flamengo. O Flamengo é um time que vive aí um paraíso financeiro. É uma equipe que na última década evoluiu muito. Todo mundo sabe que há 10 anos atrás a situação do Flamengo ela era uma situação muito semelhante, por exemplo, à do Palmeiras. E hoje essas duas equipes acabam vivendo um protagonismo. E o Flamengo tem uma força, uma alavancagem financeira ainda maior. Os caras batem aí mais de 1 bilhão fácil nas últimas temporadas. Entre momentos ruins e momentos bons, os caras conseguem fazer muito dinheiro. E agora, o Flamengo tem esse plano aí do estádio. Os caras eles têm uma estratégia também para poder potencializar ainda mais o caixa do clube. Visto que para você manter um projeto de subir um estádio, com toda a burocracia, com todo o custo, gasto envolvido, e também manter um time competitivo, você precisa realmente de um excelente arcabouço financeiro. Porque justamente quando as equipes elas estão subindo o estádio, geralmente elas acabam se enfraquecendo. Porque perdem poder financeiro para poder investir em jogadores, enfim, para poder fazer os seus investimentos ali esportivos. Isso aconteceu, por exemplo, com o Palmeiras. Já falamos várias e várias vezes aqui, quando estava construindo o Allianz. E aí, teve um colunista aqui, o Rodrigo Matos, tá? Na parte de finanças do esportes, lá do All Sports, ele falou de 3 hipóteses que estão sendo especuladas dentro do Flamengo para você ter esse ganho financeiro, você poder subir o estádio sem ter que afogar aí o clube, sem ter que trazer um ônus financeiro para o clube. E aí ele colocou essas 3 hipóteses, que está dentro dos bastidores do Flamengo, acontecendo nesse momento dessa discussão, entre conselheiros, presidentes, vice-presidentes, enfim, todo mundo ali da parte de gestão da Gávea. Primeira hipótese, criar uma SAF do Flamengo e vender um percentual minoritário. Essa foi uma hipótese que já muitas vezes, né, já está sendo discutida aí há muito tempo, muita gente batendo contra. É uma hipótese muito impopular dentro dos torcedores, mas existem outras hipóteses. Como, por exemplo, a segunda delas, criar uma empresa com fins específicos. Como assim, Neto? Vamos lá. Você cria uma empresa, por exemplo, a Arena Flamengo. Criou essa empresa. E essa empresa Arena Flamengo, ela vai ficar única e exclusivamente para a administração do estádio. Então você separa. Clube de Regatas do Flamengo é uma coisa. A Arena Flamengo, o estádio do Flamengo é outra. São empresas distintas. São outro CNPJ. Não tem nada a ver um com o outro. Você vai ter os investimentos na Arena. Então se você é um empresário e vai investir na Arena do Flamengo, você só vai ter percentual da Arena do Flamengo. Você não vai ter nada, absolutamente nada com o clube do Flamengo. Essa é a segunda hipótese. Terceira hipótese, financiar com o dinheiro do caixa do clube.
Ah, Neto, o Flamengo tem muito dinheiro. Sim, tem muito dinheiro, mas também tem muito gasto, pessoal. Tem muito gasto. O Flamengo precisa pagar a folha salarial, não é só o futebol, é outros esportes também que são estimulados, que são potencializados pelo caixa do Flamengo. Lembra lá quando eu até trouxe um recorte aqui que o Paparazzo até forneceu pra mim, de uma coletiva do Marcos Braz, e ele falou que esse faturamento do Flamengo não é só do futebol, é do clube como um todo, de toda a estrutura, de toda a máquina que eles precisam fazer a gestão e precisam manter organizada e com balanço financeiro saudável. Essa terceira via aqui é uma terceira via que vai causar um ônus muito grande, e isso pode se refletir no desempenho esportivo, não só do futebol, mas como também de outras modalidades esportivas, basquete, vôlei, enfim, etc. Dentro dessas hipóteses, a que está sendo mais levantada e mais assim bem aceita dentro da política interna do Flamengo é justamente a segunda hipótese, de criar uma empresa com fins específicos. Então, a Arena do Flamengo, a Arena Rubro-Negra, a Arena Fla, é uma coisa. Time de futebol, Clube de Regatas do Flamengo é outro. São empresas distintas. Tá? Então não vai ter nenhuma ligação o estádio com o clube. Ah, Neto, mas isso não vai fazer com que o clube não seja do Flamengo, seja de outras pessoas e investidores. Aí, pessoal, é uma questão de você organizar percentuais. Você pode, sim, colocar lá 51% da Arena do Flamengo pertence ao Clube de Regatas, entendeu? Aí os outros 49% você dilui entre investidores. Vende name rights, enfim, faz toda essa movimentação que tem acontecido no futebol atual para fortalecer aí a força financeira das equipes e poder subir de maneira saudável um estádio. Eu também acho que é a proposta mais viável, tá? Eu acho que essa proposta é a proposta mais interessante. As duas outras propostas eu vejo que vai trazer um ônus pro clube. Tanto você vender um percentual de SAF, já coloca um pé ali na SAF. A outra proposta, ficar usando dinheiro direto do caixa do clube, também não vejo como algo viável e saudável. Vai acabar impactando e vai acabar refletindo no desempenho esportivo. Então eu acho que a melhor hipótese é essa mesmo. Você isolar esse projeto, estádio do Flamengo, e tentar vender isso como um investimento separado, totalmente separado do clube. Então o presidente Rodolfo Landim considera que esse é o melhores odds do mercado para você. Então o presidente Rodolfo Landim considera que esse é o melhor terreno, como eu disse, dentre aqueles disponíveis para a construção do estádio do Flamengo. É uma forma de enxergar. Agora, o Flamengo não vai pagar 400 milhões por esse terreno. Até porque, vamos lá, isso o Fabrício Kik explicou, tá? A prefeitura pagou R$ 1.500 por metro quadrado para a construção do Terminal Gentileza. Depois que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é cotista único do terreno do gasômetro, entrou na justiça, esse valor subiu para 2 mil por metro quadrado, tá? Se você pegar toda a área que engloba ali, tô falando 2 mil, tá? O terreno do gasômetro, o Flamengo não pagaria mais do que 200 milhões, isso não vale mais do que 200 milhões de reais. E o Flamengo oferece em contraponto esse dinheiro de 250, essa quantia de 250, que é muito mais do que vale o terreno propriamente dito. Esse valor de 250 é para chegar e vender na hora. Tá? A gente sabe que o Fundo de Garantia por Serviço, que é o cotista único deste fundo de investimento, que detém o terreno, está perdendo dinheiro nessa história. Então chega a ser contraditório. Então por que esse valor de 400 milhões? Certamente porque eles estão querendo envolver os CEPACs nessa história. E o Flamengo não precisa comprar o CEPAC. O que é o CEPAC? É uma espécie de autorização para você fazer uma construção naquele terreno do tamanho que você quer, tá? Em determinadas partes do terreno. Tá? Então até um exemplo que o Kika me deu. Você compra um terreno, você pode construir naquele terreno um prédio de 2 andares com apartamentos de 150 metros cada um, com 4 apartamentos por andar, sei lá eu. Com o CEPAC você pode construir um prédio de 7 andares com apartamentos de 250 metros, ou seja, lhe dá a autorização para você construir o que você quiser ali no CEPAC. E isso aumenta o valor do terreno.
Só pode ser isso. Mas o Flamengo, repito, isso ouvindo o próprio Fabrício Quicca, não precisa do CEPAX para construir o seu estádio. Então é uma questão de bom senso aí. Então a Caixa blefa. Ela blefa quando chega para o Flamengo e fala, eu quero 400 milhões. O Flamengo pode chegar e falar, não, saiu fora, para ver se o Flamengo paga. O Flamengo não vai pagar esse valor. Nem tem por que pagar esse valor. Então a Caixa vai ter que vender pelo valor que o Flamengo, assim, pensando como conhecedor de mercado, que é o Fabrício Quicca, vai ter que vender pelo valor que o Flamengo quer. Tá? E aí a gente entra num impasse, que é típico de negociação. É típico de negociação. Todo impasse é típico de negociação. Existe impasse pela contratação de um jogador, a gente viu agora recentemente no caso Léo Ortiz. Houve um impasse, houve talvez um blefe ali por parte do Bragantino, quando pede 12 milhões de euros no primeiro momento. O Flamengo falou que não, tal, essa negociação chegou a um denominador comum e o Flamengo contratou o jogador, né? Isso acontece quando você vai comprar, por exemplo, seu apartamento. Espero que você o tenha, né? Chega lá e fala, não, eu quero pagar tanto nesse apartamento. O cara fala, não, esse apartamento vale tanto. Você, beleza. Quando você vai comprar um carro usado, né, isso acontece direto. Então, é parte da negociação. O que não significa, isso é muito importante deixar claro neste vídeo, que o Flamengo vá pagar 400 milhões pelo terreno do gasômetro. O Flamengo não vai fazer isso. Até porque esse terreno está contaminado. E a Caixa e o fundo de no fundo de investimento, no caso o fundo de investimento, não vai descontaminar esse terreno antes da venda. Então o Flamengo não pode e não deve pagar os 400 milhões de reais pelo terreno. Saudações, até a próxima. Então é isso aí, galera. Vamos comentar sobre o assunto do vídeo, né? O nosso colega Neto do Opina Porco falando sobre essa possibilidade do Flamengo construir o seu estádio próprio, né? O Flamengo tem 3 possibilidades aí. Uma delas seria virar SAF, vender uma porcentagem do clube para arrecadar dinheiro e assim poder dar início à construção do seu estádio. E eu penso que dessas possibilidades que foi apresentada no vídeo, é a pior de todas. O Flamengo tem poderio financeiro para iniciar a construção do seu estádio próprio sem vender uma parte do seu clube. Nós sabemos que a situação financeira do Flamengo é muito boa. O clube tem arrecadado mais de R$1 bilhão por temporada. Então você vender uma parte do clube, né? E isso vai prejudicar e muito financeiramente daqui a alguns anos. Então eu sou contra totalmente. É claro, pode buscar parceiros para iniciar esse projeto, daí poderia se pensar em 10, 20, 30 anos esse parceiro arrecadando dinheiro, uma porcentagem do lucro do que o Flamengo arrecadar do lucro do estádio, né? Seja por ingresso ou até mesmo por shoppings, por venda de produtos, enfim, todo o lucro do Flamengo deveria ser voltado a essa questão, buscar parceiros para isso. E sobre esse outro assunto que Bernardo Ramos trouxe em seu canal, de que o Flamengo ofereceu 250 milhões para a compra do terreno do gasômetro e a Caixa estaria pedindo mais de 400 milhões. É um absurdo, né? Isso não é a primeira vez, nem será a última que as empresas, ou até mesmo clubes superfaturam os valores tanto de jogadores, assim como também de produtos que o Flamengo busca no mercado, simplesmente porque o Flamengo está bem financeiramente. Tudo isso é muito ruim para o clube, mas penso eu que o Flamengo não vai pagar 400 milhões em apenas um terreno, né? Com certeza o Flamengo terá terá novas possibilidades para construir o seu estádio em outros locais. Se a Caixa não ceder, se a Caixa não baixar esse valor, o Flamengo não vai pagar 400 milhões e seria valores muito altos levado em consideração ao terreno que o Flamengo está comprando. Então vamos torcer que mais reuniões aconteçam entre Flamengo e Caixa Econômica Federal para que tenha um acordo e que, no máximo, no meio do ano, o Flamengo já tenha uma posição final. Caso contrário, terá que buscar um novo local para construir
o seu estádio próprio. Então vamos deixar o link do canal de Bernardo Ramos, assim como também do Opina Porco, na descrição como forma de créditos.